Já estamos de volta com o nosso Bom Astral e agora chegou aquele momento que a gente adora, onde nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos da Cabala. É o nosso bate-papo com a Luna Douek, que é professora do Cabala Centre e trouxe para a gente um assunto super interessante para a gente continuar a nossa linha de raciocínio e utilizar os conhecimentos da filosofia da Cabala no nosso dia a dia. A ideia é tornar os nossos dias mais felizes. Bom dia, Luna! Como está? Bom dia, Edu! Muito bem, obrigada. E você? Melhor agora, com a sua presença. Ficamos sempre felizes com esse bate-papo que sempre traz reflexões engrandecedoras aí para a nossa vida. Maravilhoso. Né? Eu também fico muito feliz de poder compartilhar com essa plateia incrível que você tem esses ensinamentos. Mas agora eu tenho uma pergunta para essa plateia, para você que está do outro lado. Você colocou em prática bastante aí no seu dia a dia a função de pausar? Porque a Luna falou muito sobre isso para a gente nos últimos programas, né? A importância de você pausar o seu comportamento reativo, né? E buscar agir com proatividade, né, Luna? Com certeza, gente. Lembra? A pausa é a principal ferramenta na nossa vida. A gente vai usar ela para tudo, vocês vão ver como é que ela é poderosa. A gente já falou bastante sobre isso. E hoje eu quero entrar com uma outra ferramenta, Edu. Hoje nós vamos dar mais uma dica para o pessoal entender melhor por que as coisas acontecem na nossa vida. Tá. Então eu quero começar dizendo o seguinte: você já percebeu que nós dois podemos estar numa mesma situação, lidando com uma certa pessoa, e essa pessoa incomoda a mim e não incomoda você? Por exemplo, eu acho que essa pessoa fala muito devagar, que ela é muito lenta, que ela não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu falo com você, falo, nossa, Edu, gente, eu não sei o que acontece, mas cada vez que eu encontro essa pessoa, gente, eu começo a ficar nervosa, não consigo ouvir ela falar. E aí você fala para mim, fala, nossa, Luna, mas quando eu encontro com essa pessoa, eu acho ela tão bacana. Tranquila. Eu sinto maior empatia por ela, não vejo nada de errado. Uhum. Aí a gente fica assim, gente, mas por que será? Será que a gente está falando da mesma pessoa? E às vezes, de repente, você vem com esse discurso sobre essa pessoa para outras pessoas do dia a dia e com todo mundo tá tudo legal, tá tudo tranquilo, mas de repente te incomoda. Exatamente isso. Aí a gente fica sem entender completamente o que está acontecendo, gente. O que acontece que eu me sinto incomodada diante dessa pessoa? E aí é interessante porque nós formamos dentro de nós a gente põe uma etiqueta naquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa é assim. Diante da minha experiência com ela, eu já etiqueto ela. Ai, aquela pessoa não, ela fala muito devagar, eu não gosto dela, ou não me adapto a ela. Uhum. E a gente vai fazendo isso com todo mundo na nossa vida. E aí, o que a gente faz? A gente procura sempre estar com pessoas e lidar com situações onde a gente se sente confortável. Uhum. É ou não é? É verdade. A gente busca ficar próximo de quem a gente tem afinidade, né? E excluir ou tentar se afastar ao máximo essas pessoas que geram incômodos pra gente. Isso. Então a Cabala explica o seguinte. A gente já falou isso, a gente não pode esquecer nunca. Eu vim conquistar a minha felicidade. Isso significa, olha só, o que é conquista? Conquista é algo desafiador, algo que me tira da minha zona de conforto, de algo que eu já conheço, para eu entrar numa outra realidade, para eu
adquirir algo que eu ainda não tenho. Isto é uma conquista. Então, para eu conseguir fazer algo mais na minha vida, eu preciso que uma situação ou uma pessoa entre na minha vida para que eu sinta esse incômodo, vamos falar assim. Alguém que tire a gente da zona de conforto? Isso, exatamente. É alguém que vem e traz para mim um sentimento que me faz reagir. Por que esse sistema funciona assim, Edu? Os cabalistas explicam que nós viemos para esse mundo com algo que se chama Ticum. Ticum, na verdade, significa algum atributo que a gente veio transformar. É um tipo karma, vamos chamar assim. E esse Ticum, ele varia para cada um de nós. Cada um de nós tem ticuns diferentes, ele é individual. Eu falo assim, da mesma forma que a gente tem uma impressão digital, cada um de nós tem um ticum específico. Claro, a gente tem grupos de ticuns similares e tudo mais, mas o que é esse ticum? É um atributo que a gente veio transformar. E a partir do momento que eu transformo este atributo, eu automaticamente me conecto às minhas bênçãos, que são a luz do Criador. Então, o que acontece? Cada um de nós tem dentro de si alguns atributos tipo muito crítico, necessidade de aprovação, julgamento, inveja, baixa autoestima, tudo isso são atributos que a gente chama de ticum. Só que olha só, a gente não sabe o que tem isso. Eu falo que ticum, cada um de nós vem com uma bolsa. Eu devia ter posto a bolsa aqui, né? Mas faz de conta que eu tô com uma bolsa, você está com uma mochila. Tá. A gente vem carregando isso, mas a gente não sabe o que tem dentro. E o nosso objetivo nesse mundo é descobrir o que tem dentro desta bolsinha, que é o meu ticum. Então, eu não sei, por exemplo, e inclusive indo um pouquinho mais adiante, o nosso signo astrológico tem a ver com o nosso ticum. Então, por exemplo, eu sou capricorniana, então eu quero tudo bem feito, eu gosto de trabalho, estruturado, tudo na hora. Então eu sei que um dos meus ticuns, porque a gente não tem um só, mas a gente tem alguns principais, é o ticum de, vamos dizer, impaciência, ok? Então eu quero tudo rápido, eu não tenho muita paciência para explicar às pessoas. Então eu brinco, eu falo que antes da cabala, se alguma pessoa lenta viesse falar comigo, eu achava que o problema era dela. Então eu falava, não, você não pode trabalhar comigo porque é devagar, você é devagar. Não tá no ritmo que eu preciso. Exatamente. Eu nunca achei que talvez eu fosse impaciente. Mas olha só, esse ticum de impaciência, ele tá na minha bolsinha, que eu vim descobrir. Então me fala, como é que eu posso descobrir que eu sou impaciente? Qual é a única forma de eu descobrir que eu sou impaciente? Se você tiver que lidar com uma pessoa que seja o oposto disso, ou seja, uma pessoa mais lenta, tranquila, que tenha um ritmo oposto ao seu. Olha, outro segredo, Edu, que você já está falando, porque é lógico. Então, o que acontece?
as outras pessoas e as situações na nossa vida, elas existem para nos dar pistas de onde está o nosso ticum. Tá. Então, eu não estou falando que eu preciso lidar com uma pessoa lenta a minha vida inteira. Mas eu preciso entender que esta pessoa lenta está na minha vida por um motivo. Então, a conclusão é que tudo aquilo que acontece na nossa vida, Edu, elas têm um propósito. E a gente não pode nunca esquecer qual é o propósito da nossa vida. A gente veio ser feliz. Então, o que acontece? Qual é a dualidade aí? Se eu vim ser feliz, por que essa pessoa está na minha vida para me atrapalhar? Não é assim que a gente pensa? Exatamente, como se a pessoa estivesse impedindo, né? A felicidade fosse um obstáculo a mais para o alcance do nosso desejo. Exatamente. Então aí a gente sabe que isso não é verdade. Parece para nós assim, a gente tem esta ideia de que quando as coisas saem do meu jeito, isso é ser feliz. Sim. Não é? E quantas vezes as coisas saíram do nosso jeito naquela hora e quando a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nossa, a gente viu que, nossa, deu tudo errado, apesar de que naquela hora aquilo ter dado certo. E o contrário, então, mais verdadeiro ainda, a gente se frustrou de não ter recebido algo que a gente queria e passa um tempo a gente fala, nossa, que bom que aquilo não deu certo. Não é? A gente só entende depois, né, determinadas coisas. Exatamente. Então, a primeira coisa é sempre a gente ter essa curiosidade. A gente sempre trazer para a nossa vida essa curiosidade. Por que a minha vida é do jeito que é? E a mesma coisa em relação às pessoas, né? Por que os meus caminhos cruzaram-se com dessa pessoa? Por que eu estou tendo de trabalhar com alguém que é tão diferente de mim? Porque num primeiro momento, né, a gente vai para os impulsos reativos, como a gente já falou aqui em outros programas, né? Aí a gente se revolta, a gente questiona, né? Será que o problema é esse prestador de serviço? Será que o melhor é, de repente, eu cancelar o contrato, né? E buscar uma pessoa, né, que seja mais da forma como eu gostaria, e às vezes o que nós temos por detrás, então, são questões a serem trabalhadas, né? Exatamente. Então, o plano do universo é nos dar a oportunidade de descobrir qual é o meu ticum. Então, o que precisa acontecer para eu descobrir o meu ticum? Exatamente isso que você falou. Eu preciso de situações e pessoas que despertem, que me incomodem. Então, a primeira coisa é a gente entender esse sistema. Então, eu começo a ver os desafios na minha vida de outra forma. Então, quando eu percebo que existe um motivo pelo qual essa pessoa está vindo para mim com este comportamento, e olha só, Edu, eu não estou aqui dizendo que o comportamento da pessoa é correto. Isso tem que ficar muito claro, gente. Principalmente porque a gente lembra, a gente já falou, nosso primeiro passo é quando algo nos acontece, a gente fazer pausa. Eu não vou responder agora. Agora eu estou começando o segundo passo, que é fazer a pergunta para mim. E essa é uma pergunta muito importante. Por que isto está no meu filme? Então a pergunta não é imediatamente lidar com a situação. Por isso que a gente faz a pausa. Porque quando eu faço a pausa, eu paro aquele sistema de querer ir contra a situação ou a favor, lidar com a situação naquele momento,
e eu entro para entender que a situação tem uma mensagem para mim. Então, antes de lidar com a situação, eu quero entender qual é a mensagem. Por que eu estou passando por esta situação? Por que esta situação veio para mim e não veio para você, Edu? Então é isso que a gente quer entender. E na Cabala, a gente aprende que nada é pessoal. O Criador, essa força maior, só quer o nosso bem. A gente não pode esquecer nunca disso. Essa é a primícia. O Criador, ele tem tudo aquilo que a gente quer e está pronto para nos dar tudo aquilo que a gente quer agora. Só que eu vim conquistar. Olha, segue comigo. Se eu vim conquistar, eu preciso ter algo para transformar. Tá. E este algo de transformar é o meu Ticum. Então a gente ainda não está falando em lidar com nada. Eu não estou falando, a pessoa falou isso, é certo, é errado. Eu preciso primeiro entender o funcionamento do universo. Você falou sobre o Criador, né? Cada um chama de uma forma, né? Deus, universo, deuses, né? Criador, luz do Criador, a gente falou já aqui em outros programas também, e às vezes as pessoas caem naqueles pensamentos recorrentes assim, se Deus quiser, Deus queira que isso aconteça para mim. Ela coloca sempre ali uma atribuição, né? Como se dependesse apenas dessa força para que as coisas acontecessem. Mas essa força, né, seja ela qual nome você queira chamar, ela quer, né? Que é o que você sempre fala aqui pra gente, né? A gente tem direito de ter tudo aquilo que a gente deseja, a nossa felicidade, mas a gente precisa ir para essa conquista e não condicionar como se tudo dependesse do plano superior, né? E dessa força espiritual. Não, essa força ela está nos dando de tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? É muito interessante e é perfeito isso que você está falando. Lembra daquela historinha? Eu acho que todo mundo já ouviu falar que aconteceu uma inundação e o dono da casa, ele subiu no telhado. Ele estava lá com água por todo quanto é lado. Aí veio o barco, ele não quis entrar. Aí veio uma corrente de pessoas com uma coisa maior, um navio, uma balsa para ele entrar. Ele falou, não, Deus vai me salvar, não preciso. Aí veio o helicóptero para pegar, resgatar ele. Ele falou, não, Deus vai me salvar. O que aconteceu? Ele morreu, né? Aí quando ele chegou lá para o céu, ele encontrou Deus e aí ele perguntou, mas Deus, puxa vida, eu estava lá esperando você me salvar, por que você não me salvou? Aí Deus respondeu para ele, mas quem você acha que mandou o barco, que mandou a balsa e que mandou o helicóptero? Então o que a gente quer entender na nossa vida é que Deus, o Criador, essa energia, a natureza, essa força, ela conspira a nosso favor. Então ela cria situações na nossa vida para que eu tome uma atitude. Então, os cabalistas explicam assim de uma forma bem simples que a gente vive numa realidade física e uma realidade espiritual. E a realidade física é somente 1% da nossa realidade, 99% é espiritual. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas o que eu quero explicar com isto é que Deus, ele faz parte desse universo espiritual, Deus, natureza, criador. E Deus, natureza, criador, é uma energia que só quer o nosso bem. Não é uma energia que hoje ela está olhando para mim, amanhã ela deu um cochilo, depois de amanhã ela achou que eu fiz uma coisa ruim, então ela não vai me dar nada, e outro dia eu fiz uma coisa boa, ela vai me dar um presente. A gente precisa quebrar esta imagem. Deus é uma energia de bondade e de compartilhar, só. Então, isso inclui tudo aquilo que a gente quer. Então, quando eu começo a entender que eu preciso fazer algo para
que o Criador se revele dentro da minha vida, eu começo a viver em parceria com o Criador. Eu sei que eu estou sempre eu estou sempre acompanhada do Criador. Ele está sempre do meu lado. E olha só que interessante, porque o Criador, ele está com a mão estendida para mim. Mas o que eu preciso fazer? Preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso colocar minha mão pegar na ali. mão do Criador. E Exato. seguir junto. E seguir junto. Então, o Criador, gente, é uma consciência. É uma energia onde a gente se sente seguro, onde a gente sente força para ir adiante, fazer as coisas da nossa vida do melhor jeito. Então, Criador é uma energia constante. Ela não vai embora, ela nunca mexe de lugar. Ela está sempre ali disponível. Sempre disponível. Eu é que preciso pedir ajuda para poder lidar com a situação. E identificar essa ajuda quando ela vem, né? Não adianta, às vezes, né? A gente tem as oportunidades, mas a gente não percebe, né? Não coloca em prática, não aproveita, não desfruta daquilo. E aí o Qigong, então, na verdade, ele seria um convite para eu trabalhar uma questão que eu preciso para eu poder conquistar esse meu desejo, essa minha felicidade, essa minha alegria. A gente precisa ressignificar né, as situações e pessoas quando chegam. Agora, uma forma de eu descobrir o meu Qigong, essa situação é repetitiva? Perfeito. Olha só, então vamos lá. O universo quer me ajudar de todo quanto é jeito. Então, a primeira coisa é que quando uma situação acontece na nossa vida, ela tem uma mensagem para mim. Antes de saber se a pessoa tem razão, se está falando a verdade, se está certo, se não está, eu primeiro preciso fazer a pausa, tentar entender a mensagem. Nem sempre é fácil. Aliás, eu vou te dizer, não é fácil. Então, a questão é assim, enquanto eu não aprender a lição, porque toda situação na nossa vida tem uma mensagem para nós, gente. Toda. Então, a questão é sempre assim. O Criador veio me dar uma mensagem para eu aprender a ser mais feliz. É só por isso que ele veio me mandar uma mensagem. Agora, do nosso ponto de vista, ele está me mandando uma pessoa chata, que eu não gosto. Mas olha só, se a gente precisa aprender algo novo, eu preciso sair da minha zona de conforto e enfrentar uma situação nova. Mas a partir do momento que eu lido com aquela situação, aquilo vai trazer algo positivo para mim. Porque é assim que a gente lida com o Qigong. A gente descobre Qigong a partir do momento que eu me sinto com a minha reatividade vindo, eu faço a pausa e aí eu falo assim, qual é a mensagem que eu estou recebendo? O que esta pessoa está mostrando para mim? Então, quando eu começo a fazer esse sistema, eu começo a entender mais rápido qual é a mensagem. Então, vamos lá. Por que as situações são repetitivas na nossa vida? Porque o Criador tem uma mensagem para mim. Cada vez que ele me dá uma oportunidade, que significa eu perceber a minha reatividade e parar ela, eu estou tendo a chance de aprender algo sobre o meu Qigong. E transformar, né? E transformar. Agora, cada vez que eu reajo, que significa eu não faço a pausa, eu respondo àquela situação que está vindo, eu tirei 0 na prova. Então, o que acontece? Eu preciso ter outra chance, eu preciso ter outra prova. Então, as situações repetitivas na nossa vida são exatamente isso. Porque o Criador, eu costumo brincar que o Criador é o nosso Waze espiritual, Edu. Escuta essa. Digamos que você quer ir agora para o Morumbi, ok?
Então você põe lá no Waze, eu quero ir para o estádio do Morumbi. O que o Waze faz? Calcula a rota. Calcula a rota. Aí você começou a seguir a rota. Você está seguindo a rota, mas de repente ele tinha mandado você virar à direita, você esqueceu. Você continuou em frente. O que ele faz? O Waze. Recalcula. Recalcula. Então ele te dá uma nova chance de você continuar chegando lá no estádio, que é o que você quer. Aí ele te dá de novo um novo caminho. Que só isso está acontecendo? Você vai demorar mais uns minutos para chegar no seu lugar, mas ele vai te levar para os seus lugares. Bom, aí ele te diz para seguir em frente. Só que você também distraiu e virou à esquerda. O que ele faz de novo? Recalcula de novo, mas já coloca mais tempo na rota para poder chegar lá. Exato. Ele recalcula. Ele te dá alguma bronca e fala para você: Edu, não vou mais te ensinar aí. Desisto, ele não faz isso. Desisto. Você está fazendo tudo errado, não vou mais te ajudar. Não faz, né? Você pode errar 20 vezes o seu caminho no Waze. Ele com calma vai estar sempre recalculando. Para ele não interfere em nada se você está errando. A única coisa que acontece, você está perdendo a oportunidade de chegar mais rápido no seu destino. E está se desgastando mais. E está se desgastando. Então, do ponto de vista do Waze, ele não muda. Na nossa vida é igual. O Criador, ele tem uma mensagem para nós. E essa mensagem é para o nosso bem, para nos levar no lugar que a gente quer ir. Então, o que acontece? As situações repetitivas, elas acontecem justamente para nos mostrar que existe algo por trás da situação estar acontecendo repetidamente. É porque eu não estou conseguindo chegar no meu destino, que é a felicidade. Muito legal. E os ticuns, ticuns, existe o Sim, termo no plural? Existe. Temos vários, né? Temos vários. Ticum é que nem uma cebola. Tá. Né? A gente vai descascando, né, camadas. Então a gente tem um ticum principal, mas a gente tem ramificações desse mesmo ticum que significam a mesma coisa. E é incrível que você estava aí refletindo, né? E eu aqui pensando nos meus ticuns, porque a gente começa a entender, né, sobre isso. Pessoas que nos incomodam, o que a gente tem a aprender com elas, né? É a gente buscar fazer essa reflexão, porque na maioria das vezes é sempre o outro problema, né? A gente põe ali, né, o foco no outro, né? Essa pessoa o problema, essa pessoa me incomoda, essa pessoa não resolve, essa pessoa não é ágil, essa pessoa não entrega. Mas se a gente for ver, né, em muitas dessas circunstâncias, a gente tem coisas a aprender e a trabalhar ali, né? Exatamente, é a nossa oportunidade. Quando a gente transforma essa consciência, a minha vida fica muito mais leve. Eu começo a perceber que a única coisa que importa é a minha felicidade. E, consequentemente, a felicidade do mundo. Então, eu começo a ver a vida de uma outra forma. Eu começo a me interessar na mensagem. E paro de querer culpar o carteiro. Então é a mesma coisa. Imagina que você recebe uma carta. Você não está pagando o seu aluguel, ok? Vamos dar um exemplo. E aí você recebe uma cartinha... Cobrando. Mas aí o carteiro vem te entregar essa carta. Aí ele bate na porta, você não atende. Ah, não, eu carteiro não vou atender. Ele vai embora. Passa 2 dias, vem um outro carteiro. Por quê? Porque ele precisa te entregar a carta. Ah, não gostei, você abriu a porta, não gostei da cara desse carteiro, nem quero saber. Pego a carta, jogo fora. Aí passa um outro tempo, você recebe um telegrama. Ah, não, mas telegrama de jeito nenhum. Nem sei do que se trata, não é para mim. Joguei fora, nem li o que está escrito. Passa 2 meses, vem o caminhão.
querendo tirar você daquele lugar. E aí o que a gente fala? Como assim? De repente, você nem me avisou. Do nada. Não veio, do nada. E a gente adora falar de repente, do nada, aquilo aconteceu. Essa é outra palavra-chave que a gente usa, né? Pois Mas é. o que a gente precisa entender é que o Criador já mandou vários carteiros de várias formas. Então, as pessoas que nos incomodam, elas só são carteiros. Uma hora é um homem, outra hora é uma criança, outra hora é meu chefe, outra hora é meu pai. Então, ele só tem uma mensagem para me trazer. E quando eu não escuto a mensagem, aí o que precisa acontecer? Algo mais sério, para que eu acorde, para que eu perceba que tem algo aí que eu posso aprender. E sempre, sempre guardar na cabeça, aquilo que eu tenho que aprender é para o meu bem. Mesmo que a situação naquele momento cause desconforto, seja dolorosa. Porque a gente sabe que a energia primordial é do bem. Ok. Agora, pessoal, esse assunto do Qigong, assim como outros que já foram falados também, a questão da proatividade, né, que a gente já falou, da reatividade, a função de pausar, todos estes assuntos estão abordados aqui. Dica de leitura que a Luna trouxe para vocês, o Poder da Cabala. Gente, esse livrinho é poderoso. Esse livrinho explica com mais detalhes tudo isso que eu estou conversando com vocês. Então, vá lá até o Kabbalah Center, peça o seu livro. Você pode pedir também pela internet, você pode pedir pelo site do Kabbalah.com. Então, não percam a oportunidade de saber mais sobre isso que a gente está conversando, porque o único propósito é da gente ser mais feliz. Então, esse é o livro. É isso aí. Mais informações também sobre as atividades do Kabbalah Center neste site, kabbalahcenter.br, tá? Também convido você a seguir a Luna no Instagram. O arroba dela é o Luna, se escreve Luna, _ Kabbalah, tá? Então, tá aparecendo aí para você na tela. Você pode segui-la para acompanhar todas as programações, as reflexões que estão por lá também, cortes de participações dela nesse programa, em podcasts, vídeos, né, com Reels para você poder acompanhar aí informações sobre a Cabala e colocar em prática na sua vida, que é essa nossa ideia, né, a nossa sugestão, você utilizar esse manual da vida que é a Cabala, mas colocando em prática, não só saber na teoria, senão não adianta. Essa é a parte mais importante, gente. Eu sempre falo, não acredite em nada do que eu estou falando. Coloca em prática na sua vida e me conta aqui como é que isso está funcionando. Isso é fundamental. Desculpa, para finalizar, a gente tem o Zohar também, né? Sim, vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos. Na verdade, a sabedoria da Cabala é toda baseada no Zohar. O Zohar é a parte espiritual da Bíblia. Então, aqui a gente se conecta com a energia da criação. E, na verdade, ele aparece como forma de um livro, mas ele é um instrumento. E ele é escrito em aramaico, que era a língua que se falava antigamente. E as letras hebraicas são canais de energia. Então, quando a gente passa os olhos da direita para a esquerda, nestas letrinhas pequenas, não sei se dá para vocês verem, enfim. O que eu faço? Eu crio um campo energético de conexão com o plano superior, o plano espiritual. E isso faz com que eu conecte a minha sintonia a uma vibração mais elevada, onde eu tenho mais clareza, mais intuição, mais certeza, tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. Isso aqui é o, como eu costumo dizer, é o celular do Criador. Eu converso direto com ele, porque ele sabe tudo aquilo que é melhor para mim.
Então isso também está lá no Kabbalah Center, vocês podem adquirir esse livro. Entre em contato com o Kabbalah Center. E outro livrinho que vocês podem receber é esse pequeno, que chama Pinchas, que é só de cura e proteção. E esse é para a gente carregar na bolsa, no bolso, criando esse campo de sintonia com o plano superior. Eu já tenho os meus, os 3 aqui, não na verdade. Então. E esse primeiro livro aqui foi o primeiro, né, que eu li sobre Cabala, o poder da Cabala. É fantástico, gente. Traz pra gente as informações de um modo bem simples, desmiuçado, que todo mundo consegue entender, com uma didática incrível, como a da Luna também, que está aqui com a gente, sempre facilitando esses conhecimentos. Luna, quero agradecer muito o nosso bate-papo de hoje e a gente continua, né? Logo mais, porque tem muita coisa a ser dita. Muito obrigada, Edu. A gente ainda tem muita coisa para conversar. E vamos seguir os programas. Eu estou sempre aqui para dar dicas incríveis de como a Cabala pode transformar a sua vida. E não esqueçam, precisa aplicar na vida, não adianta só conhecer, ok? É isso aí, gente. Quero agradecer também a sua companhia, o seu carinho aqui com a gente. O programa está chegando ao fim. Te convido a ir seguindo também as redes sociais da Astral TV, @Astral TV Oficial, para você acompanhar todas as novidades. E esse conteúdo, se você quiser enviar para alguém, mostrar para alguém, assistir novamente, daqui a pouquinho estará disponível lá no nosso canal no YouTube, Astral TV Oficial. Se inscreva, tá? Estou ficando por aqui, retorno amanhã às 10h30 da manhã, ao vivo. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.